com uma Tem semelhança tão grande, gente ao vivo tentando matar Lula. Eu vou mostrar pra vocês depois o tanto de gente que tava lá tentando matar Lula. Houve toda uma Lá manobra no de mídia Brasil. com a participação, inclusive, Agora ao do FBI. vivo tá passando isso ao vivo. Vou mostrar pra vocês agora como que tá depois, ó. Seja na Ucrânia, Aí seja na os China, policial tava botando spray de pimenta pra não ficarem lá quebrando tudo. Olha, gente, o povo, tanto de gente, foi sem carro. O povo americano já começa a se arrepender da eleição que foi feita. Isso vai acontecer com Lula também. Não há a menor dúvida que Lula não foi eleito com uma base monolítica. E como o Fernão bem disse, ele precisa operar no Congresso Nacional, está analisando como fazer, porque com certeza não fará ostensivamente o mensalão, também não fará ostensivamente o petrolão. Então ele terá que utilizar outras armas para conseguir os votos no Congresso Nacional. Mas isso já é alvissareiro, porque ele pelo menos considera o Congresso Nacional. Mas o que o presidente dos Estados Unidos e o embaixador dos Estados Unidos esquecem é que esses manifestantes no Brasil, eles não reconhecem o presidente Lula como alguém que poderia ter participado do processo eleitoral, porque tem vergonha de ter um presidente que foi condenado em 3 instâncias, chegou a ser recorrido no Supremo Tribunal Federal e também foi referendado, e de repente houve uma artimanha que foi conduzida de modo a retirá-lo da prisão. Mudou-se uma jurisprudência que faz com que qualquer pessoa com dinheiro no Brasil jamais seja presa, porque ela nunca vai chegar ao trânsito julgado nas 4 instâncias que se estabeleceu. E hoje o país vive à mercê de um estratagema que foi feito. Os americanos não têm obrigação de saber disso, mas nós brasileiros sabemos. Nós sabemos quem é e quem são essas pessoas que estão ao redor do presidente da República. Então, nós brasileiros nos envergonhamos, nos indignamos, e esses manifestantes extrapolaram, lamentavelmente, a senda virtuosa que estavam ainda, como diz o Fernão, naquela situação em que nós não dávamos razão para comparações. Infelizmente, a paciência desses manifestantes talvez tenha acabado, e nós precisamos levar o país para uma situação de calma e normalidade. Se continuarmos escalando a situação de conflito como parece que vem sendo feito, nós estaremos entrando num caminho de muita dificuldade, porque o país está dividido. E ouso dizer que a maioria rejeita o presidente Lula. Por quê? Porque ele não foi eleito pela maioria. Ele foi eleito por praticamente 1/3 da população. Porque houve 1/3 que não se manifestou, e parte desse 1/3 que votou no presidente Lula já começa a dar sinais de arrependimento. Então, essa manobra midiática tem que ser feita com muito cuidado. Reitero, com a palavra, o Congresso Nacional do Brasil, que é de onde devem vir as nossas soluções. O prédio do STF ficará fechado, interditado nesta segunda-feira para perícia. Não vai ser possível ninguém acessar o edifício, mesmo deverá acontecer com os outros prédios que tiveram o interior e o exterior depredados. Então, porque eles eu queria continuar aqui a expectativa daqui a pouquinho, Cabeça. Está marcado para as 8h30. Nossa equipe confirmou às 8h30, mas a produção me informou há pouco que existe a expectativa de que o presidente Lula converse com o ministro Flávio Dino antes da coletiva. Como o Lula estava se deslocando de Araraquara para Brasília, ele deve estar chegando por agora, ou daqui a pouco, por lá. Então, essa coletiva deverá, o que tudo indica, atrasar. Mas essa manifestação, na linha daquilo que nós já discutíamos aqui mais cedo, ela é importante não só para entender como as autoridades vão seguir após esse episódio, mas também para entender que discurso será endereçado à população de maneira geral, do ponto de vista da pacificação. Aquilo que você dizia mais cedo, de que vamos eliminar a política dessa leitura da investigação policial que vai seguir sobre os atos, mas é necessário que se faça política nesse ponto, entendendo que o governo precisa falar
que é que vai entender? O cara já ganhou, já tomou posse. O governo precisa Eles falar. invadem onde o cara trabalha, quebra tudo. Acalmar os ânimos, né? Eles querem ficar presos, isso sim. Vai retornar quando as instituições Retardados, né, Oliver? realmente Também acho. e sem personalismo. Como se uma pessoa vai invadir do ministro Barroso, O senhor já chamou tá fora a do atenção Brasil. que isso foi um recurso retórico, mas é preciso pontuar. Os deuses da democracia defenderão as instituições. E parece que é o contrário. Não podem ter deuses no A país. gata. É exatamente nesse momento. Defesa de instituições. Dessa, As instituições por si só a senhora vê, devem parece que você atuar está entrando no impessoalmente museu. e proteger a democracia. Aqueles E até armários de madeira profissionalmente, antigo, com a transparência, porta do foi fundo feito baixinha. definido Esse atos como esse. Mas me parece que personalizar... Ô, hoje de tarde eu vi um story Me parece que inverteu o processo. São as instituições falando. que, impessoalmente, têm que atuar e funcionar. Deixa eu ver, mas se Natalina já chegou. Aí eu Fernão, eu sigo acompanhando quem está nos assistindo às vezes, os venerários com a cabeça abaixada, é porque enquanto a gente faz a transmissão, Olha, a gente gente, vai eu tô apurando, vai levantando sem informações. sem carro, é na One. Ah, meu mano. Chegou Ô, agora. na One. Mas a gente tá assistindo a Resportável. A Resportável. Que é Deixa eu ver se tô pa- Por que deixou aberto? Pelo presidente da Então, República, Lula, Eu nem passei. desse decreto de Eita, Tem na bastante hora, quando botar federal, celular, se for que pro zap, foi sai. lido pelo próprio presidente hoje à tarde. Não. Mas antes de trazer essa Sai manifestação do Ricardo Capelli, a gente já tem uma manifestação de um deputado sai nada. americano já na manga. Tá Para vendo? trazer aqui para Bota aí você pra o senhora. Joaquim Castro. Ele publicou nas redes sociais, vou fazer a leitura para vocês. sei. Ele estou com Lula e o governo democraticamente eleito do Brasil. Terroristas domésticos e fascistas não podem usar a cartilha de Trump para minar a democracia. Bolsonaro não deve se refugiar na Flórida, onde está se escondendo da responsabilidade por seus crimes. Ou seja, Fernão, esse movimento de responsabilização de Jair Bolsonaro diante desses atos que a gente está narrando e mostrando para a nossa audiência desde o início da tarde, já está acontecendo, já há movimentações não só de autoridades brasileiras, mas como de autoridades de fora do Brasil. Destaquei agora mais uma autoridade dos Estados Unidos avançando sobre o ex-presidente, colocando sobre ele uma responsabilização Por que é que sobre tô assim, esses tá bom atos. no nariz? Eu sei A que Bela você já estampa comentou por causa do sobre fedor isso, da mas eu bomba quero pra pessoa não tratar com você conhecer uma outra eles. vertente. Porque esse povo vai ser tudo chamado para O responder. presidente ou ex-presidente Jair Bolsonaro não ter se posicionado enfaticamente contra os movimentos que vinham acontecendo em frente a esses quartéis, o fato de ter viajado para os Estados Unidos para não participar, claro que Ele essa viajou é uma porque ele é interpretação vagabundo. de muitos, né, para não participar da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O próprio presidente foi hostilizado, né, durante a posse, depois da posse, por muitos apoiadores, por não ter se manifestado mais enfaticamente contra a posse, contra Eles a eleição e a Oi. favor Coisinha, desses não Não atos. comeu não, Eu foi? quero dizer o seguinte, esses movimentos Tá de Jair chovendo. Bolsonaro podem ter contribuído para esse momento que a gente está Que vivendo aquilo? hoje. Mentira, eu tô vindo até aqui. Gente, para mim o que está muito claro, tem pouquíssimo. Quem ouviu os discursos do Lula. Ah, pensei que tu tinha feito essa cara. Antes da posse, Eu tô aqui em tua avó já. é, Instante eu vou pra casa. imaginando qual é esse país que ele vive, né? Onde ele descreve que. Tu conhece o barulho da moto? Se eu parei em casa de tua avó, tu ouviu? Quando você pega os Ah. dados, você vê que o Brasil tem uma coleção de recordes históricos de desempenho. Num quarto tu ouviu, bandido. Quando eu cheguei te chamando, tu não escuta. Num pico de violência, quando a criminalidade caiu um terço do que foi no começo do governo Tá fazendo do o que agora? Bolsonaro, apesar do número de armas vendidas para cidadãos Terminando. preocupados em obedecer à lei, Ah, tá bom. tenha se Pra isso ele multiplicado. quer essa batata doce. Então, nada do que se diz ou se faz tem a ver nada com os fatos, né? O Bolsonaro faz desde do dia da eleição, do segundo turno da eleição, que ele não abre a boca
se não para fazer um chororô qualquer, né, e dali ir para Flórida. Vou pra lá, ó, aí o fedor da bomba, mãe. O seu silêncio absoluto. Eles jogaram bomba. Tá vendo? Daí, tudo isso que aconteceu é culpa do Bolsonaro, né, assim como a Covid é culpa do Bolsonaro. Tudo isso é bullshit, sabe? Tudo isso é uma mentiraiada, uma trapaça de uma solicitude que explica por que o país está nesse estado de nervos que está. Né? E porque essa trapaça evidente, feita na cara do freguês, é endossada por atos de violência do Supremo Tribunal Federal, que manda prender gente por falar a verdade, para dizer que, pô, quem relatar qual é a biografia verdadeira do Lula vai preso por fake news. É tudo o inverso da verdade, né? É tudo mentira. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo para vocês. E eu acho que vocês estão assistindo a reportagem, então não vou gravar muito, tá? E se inscreve no canal. Se inscreve no notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fui, agora sim.